Então, boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula síncrona. Nesse momento, alunos, eu gostaria de apresentar para vocês a Itagiane, né? Aliás, vocês já conhecem, mas ela traz hoje uma possibilidade de contribuição com esse processo de aprendizagem, tá? Então, eu gostaria que vocês, dentro do possível, questionassem ela, porque nesses primeiros minutos aí, é um tempo que ela tem para tirar as dúvidas sobre qualquer tipo de demanda, tá, que vocês tenham nesse momento, então, de atividades remotas. Então, gostaria de vocês, alunos do primeiro MSIA e primeiro MSIB, que questionasse, aproveitasse esse belo trabalho que o setor pedagógico está fazendo, e agora a Itagiane, que está diretamente atuando com os cursos do MSI, aproveitem que ela está aqui e tirem o máximo de dúvida a respeito de assuntos do que ela vai trazer para vocês. Então, Tagiane, está contigo a palavra. Tá bem, obrigada. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, assim, eu trabalho no setor pedagógico. Na verdade, nós tivemos pouquíssimos encontros lá no início do ano, mas a gente faz um trabalho, assim, bem próximo das turmas de primeiro ano, e como 2020 está sendo esse ano, assim, né, então, a gente não conseguiu trabalhar de forma presencial e de forma mais próxima com vocês. Então, assim, dos diversos encaminhamentos que nós estamos tendo e verificando as dificuldades que vocês estão tendo em se organizarem, fazer os trabalhos, entregar em dia. E assim, a gente compreende que vocês saíram do fundamental, né? Fundamental, vocês tinham apenas um turno de aula, e no médio exige mais horas de estudos, né? Os conteúdos são mais difíceis, e com o ensino remoto, vocês têm que se organizar basicamente sozinhos, né? A família trabalha, então, assim, de fato, percebemos uma dificuldade bastante grande de vocês se organizarem e estar com as atividades em dia. E na reunião que a gente teve com vocês, alguns dias atrás, muitos de vocês me procuraram, mandaram e-mail, pediram ajuda. Então, nós conversamos, eu e o Leco, e achamos que seria interessante a gente trazer assim, uma fala bem rápida, e para vocês entenderem o que é essa organização dos estudos, e aí eu me coloco à disposição para depois continuar auxiliando vocês. Mas a ideia é que vocês tenham autonomia para se organizarem sozinhos. Certo? Leco, tu conseguiu colocar a apresentação? Vou colocar agora aqui. Tá bem. Então, ali já vou começar falando, né? Para a gente entender um pouquinho, né, do que é aprendizagem, que é enquanto o Leco vai colocando ali. Como é que eu aprendo, né? Cada pessoa, ela aprende de uma forma diferente. Então, assim, o que é importante nesse primeiro momento? Vocês descobrirem como é que vocês aprendem, né? Desde que a gente nasce, a gente está aprendendo. Com algum estímulo diferente de outros, mas todos nós temos condições, raro algumas exceções, de alguma questão de saúde, né? Algum problema assim, mas se não todos nós nascemos e até que a gente, ao final da nossa vida, a gente está aprendendo. E assim, pode passar, Leco. Isso é um resuminho rápido, assim. Então, assim, a aprendizagem é um processo que envolve sensações, percepções, atenção, memória e estímulos, né? Então, assim, quais são os estímulos que vocês têm para estar estudando hoje? Vocês estão em casa e tem muitas coisas em volta, né? Tem a família, tem o barulho, tem o computador, tem o celular, tem os jogos, tem os amigos. Mas, assim, qual que é o foco de vocês nesse momento, né? Pode passar, Leco. Assim, algo muito importante é a questão dos hábitos e da motivação que nós temos para estudar. Mas o que é o hábito? Eu escuto muito, assim, quando eu ligo para alguns de vocês, e eu digo vocês, pessoal, não necessariamente as turmas de vocês, né? Eu trabalho tanto com o primeiro, segundo e terceiro MSI, e também estudantes da administração. Então, assim, o que eles me dizem? De manhã eu durmo, né? Eu acordo para o almoço. Isso é um hábito, pessoal. Eu pergunto, estava trabalhando à noite, né? Porque, enfim, qual que é o motivo para vocês passarem a noite acordados, né? Então, assim, isso tudo é uma questão de hábito. Eu acordo às 10, é um hábito.
Eu acordo meio-dia, é um hábito, eu preciso me organizar dentro desse meu tempo, né? Então, assim, os meus hábitos, eles necessitam de um esforço, né? Se eu não estou dando conta das minhas tarefas, eu preciso adequar a questão dos meus hábitos, né? O horário para comer, o horário para me fazer minhas atividades, para acordar, para dormir, para jogar. Nós podemos colocar na nossa semana todas as atividades que nós precisamos, né? Mas tudo organizado. Então, assim, eu pergunto para vocês, não preciso me responder, é só para vocês pensar qual é a motivação que vocês têm para estudar hoje, né? Eu acho que, de alguma forma, assim, nós estamos desmotivados para muitas coisas. Mas nós precisamos ser fortes e mantermos firmes, né? Então, assim, é a cobrança dos pais, a cobrança da escola, é a perspectiva de um futuro melhor, é para ter um carro, é para ter viajar, é para, enfim, qual é a motivação que vocês têm? Enfim, elas são diversas as motivações, mas vocês precisam encontrar alguma motivação, né? E isso é muito íntimo de vocês. Hoje nós estamos aqui para falar da importância disso tudo, né? Dessa organização. Mas eu não vou conseguir motivá-los. A motivação, ela é muito... Eu posso trazer alguns elementos importantes, mas a motivação, ela é interna de cada um de vocês, tá? Pode passar, Leco. E aqui eu trago uma tirinha que ela é bem interessante, assim, né? Que um amigo pergunta, você já ficou sem motivação? E aí ele responde, sim. E como você faz? Como precisa fazer algo e não tem motivação? Eu faço. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Nem sempre nós vamos ter motivação para todas as tarefas do nosso dia a dia, né? Para todas as disciplinas, para todos os trabalhos. Mas tem alguns momentos que nós simplesmente precisamos fazer e não vamos ter a motivação necessária, tá? A questão da concentração e memória também ela é importantíssima. E vocês precisam compreender de que forma vocês lembram o que vocês aprenderam, né? Como é que eu estudo? Eu só dou uma lida por cima e é suficiente? Será que é suficiente? Ou eu vou fazendo anotações no meu caderno, eu vou destacando no texto, eu vou fazendo mapas mentais, que são palavras-chave que eu vou pegando do texto. Então, tudo isso vocês precisam fazer, se experienciarem, né? Vivenciarem isso e compreender como é que vocês conseguem aprender melhor. Mas isso é de cada uma. E aí vocês podem até procurar na internet depois. Como elaborar esses mapas mentais é algo que os jovens usam bastante. Alguns professores de vocês talvez em algum momento vão ensinar, mas também está aí à disposição para auxiliar. Pode passar. Ali no próximo, na verdade, é isso, né? Muitas vezes a gente fala, aprendi, mas eu já esqueci. Né? Se eu uso muito essa frase, é sinal de que eu não estou aprendendo, pessoal. Eu estou superficialmente passando por alguns conteúdos, alguns temas. E, na verdade, eu acabo perdendo o meu tempo, porque eu dou uma passada de olho, né, no texto, e aí eu acho que aprendi. Talvez eu até vou lembrar para uma prova, mas só para a prova e nada mais. E hoje nós sabemos que o conhecimento, ele é a longo prazo, nós vamos precisar. Lembrando que o ano de vocês também, a série é anual, então, assim, os conteúdos de março até dezembro, né, vocês vão precisar ter noção de todos esses conteúdos até o final do ano letivo. Pode passar. Como eu já comentava com vocês, estudar em casa, assim como para nós, trabalhar em casa está sendo um grande desafio. Fácil não é, né? Eu posso dizer que eu não tenho um local adaptado, adequado para trabalhar. Eu tenho alguns momentos do meu dia. Eu tenho 2 crianças pequenas em casa, eu tenho uma loja de motores na frente da minha casa, então tem muitos barulhos durante o dia, então assim, mas de que forma com que eu tenho hoje, de que forma que eu vou me organizar para me trabalhar dentro do que eu tenho, dentro das minhas possibilidades. E vocês da mesma forma, dentro da organização de vocês, como é que vocês vão se organizar. Então assim, ó, é importantíssimo que vocês tenham, organize os horários e os tempos de vocês, que vocês tenham autonomia, que vocês tenham disciplina e proatividade. Então, o que tudo isso significa? Significa que o professor Leco ontem lançou um trabalho para vocês. Qual é o prazo que ele deu? Será que eu vou deixar para fazer no último dia? Lembrando que eu tenho mais disciplinas para me dar conta? Não, proatividade, disciplina, organização, significa que eu já vou me organizar. Ontem mesmo eu já devia ter colocado
um planejamento e que dia que eu vou fazer esse trabalho, né? Considerando que vocês terão muitos trabalhos. Vocês têm sempre, na verdade, muitos trabalhos para fazer. Então, tudo isso significa eu não perder o meu tempo. O professor já lançou meu trabalho, o professor de história talvez já tenha lançado outro, eu já vou definir na quarta que trabalho eu vou fazer, na quarta da manhã, na quarta da tarde, enfim. Nos tempos que eu tenho, como que trabalhos que eu irei fazer, né? E vocês não podem perder nunca de vista isso, porque passa tudo muito rápido. E quando vocês verem, vão acabar essa disciplina, já vão iniciar outras, né? Então, assim, manter tudo em dia. Pode passar. Então, tudo aquele slide anterior significa isso, mantenha as suas atividades em dia. E no ensino remoto, ele exige muito mais de vocês. Não vai ter sempre algum professor cobrando vocês, né? Eu tenho ligado, o professor Lepp tem entrado em contato com vocês, tem chamado, né, no WhatsApp, mas assim, você sabe que vocês têm aula, então vocês precisam ir para a aula, né? É uma aula virtual, é um encontro virtual, mas ele é importante. Bom, eu tenho trabalho para encaminhar. Eu vou deixar para fazer na última hora, então, assim, essa organização, ela é de vocês. E aí, quando eu ligo, muitos me dizem, mas eu tenho dúvida. Mas, assim, não fica com a dúvida. Com quem é que pode te ajudar, né? Busca ajuda com o professor, ou nos procure, né? E aí, depois nós vamos deixar nosso contato também. Próximo. Ali a questão das anotações, dos resumos, né? Eu não sei como é que vocês estudam hoje, mas assim, para vocês se testarem, né? Vão fazendo, façam esse teste para vocês perceberem quanto vocês vão aprender melhor, porque assim, estudar é preciso, isso é um resumo assim, de tudo isso, então vocês só precisam encontrar a forma que vocês aprendem mais e melhor. E aquilo que eu já comentava, nós estamos aqui para auxiliar vocês. Se vocês estão com atividades atrasadas, se o caso é grave, se é urgente, então a gente está aqui para auxiliar vocês. Bem importante, assim, provavelmente nós não retornaremos nesse ano com atividades presenciais. Então, na casa de vocês, qual é o espaço que vocês teriam para organizar um cantinho de estudo para vocês? É como eu falei, o espaço que nós temos hoje não é o melhor, não é 100%, assim como eu também não tenho na minha casa. Mas, qual é o espacinho que vocês vão definir para ficar praticamente um ano aquele ambiente para vocês estudarem? E de que forma vocês vão organizar um ambiente limpo, organizado, né? Lembrando que o nosso cérebro, ele consegue se organizar melhor, se concentrar melhor quando nós temos um ambiente organizado, né? Parece bobagem, mas não é. Isso influencia muito na concentração de cada um de nós. Também vocês estão em casa, então, assim, ó, provavelmente a grande maioria de vocês se envolva com alguma atividade da casa de vocês. Então, em que momentos, então, eu farei isso? Bom, eu tenho que ajudar o pai, a mãe, o irmão, enfim. Que momento eu farei isso? Né? Que momento eu deixarei para fazer minhas atividades? Então, definam isso, combinem com a família, e aí a família também vai respeitar o momento que vocês estão lá estudando no cantinho de vocês. Então, assim, vocês já deram conta de outras atividades, né? Lembrando que eu sei que vocês são jovens e vocês fazem muitas atividades ao mesmo tempo. O que eu só queria deixar claro para vocês, assim, é que vocês dão conta, né, de muitas atividades ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que a qualidade não é a melhor e não é a mais desejada. Então, assim, mais uma vez, né, se organize dentro de tantas atividades que vocês têm. Então, assim, de forma prática, disso tudo, né, algo importantíssimo, e é algo que nos traz aqui, é auxiliar vocês a organizar um cronograma de estudos. Então, isso de forma semanal. Então, nesse cronograma ali, vocês podem definir que horários vocês auxiliam em alguma atividade em casa. Quais os horários que vocês têm aula síncrona? Porque vocês não vão deixar de participar de uma aula para fazer um trabalho, aí é desorganização de vocês, né? Qual é o seu ritmo, né? Quanto tempo eu demoro para fazer uma atividade de português e quanto eu demoro para fazer uma atividade de uma disciplina técnica? Porque isso depende de cada um de vocês, né? Então, assim, se organizem quanto a isso. Embora nossas atividades de lazer está mais comprometida nesse momento, mas
cada um de nós tem, em algum momento, algum outro envolvimento. Então, assim, também coloque nessa semana todos esses momentos que vocês têm. E aí, Leco, a gente pode ir lá para o cronograma para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando, que é o próximo ali. Então, pessoal, até o Leco, depois, se puder mandar para o grupo, né, da turma, eu acho que é importante, pessoal. Assim, por que a grande maioria dos estudantes estão com muita dificuldade de manter as atividades em dia, né? Porque nós não conseguimos visualizar, muitas vezes, o que cada disciplina pede. Então, assim, nesse cronograma, qual que é a ideia? Bom, qual é o horário que vocês dormem? Eu percebo que os jovens dormem muito pela manhã. Então, assim, qual é o horário que você vai começar estudando, né? Bom, já coloca nesse cronograma ali, segunda-feira, digamos que no primeiro horário da tarde vocês têm um encontro síncrono. Então, já coloca todos os momentos síncronos dentro desse calendário, que acontecem de segunda a sexta, né? Coloquem para a semana. Depois, em que horário a minha família precisa de mim, né? Isso também é importante porque há uma cobrança dos pais que vocês auxiliem. E aí, depois disso, vocês vão colocar dentro desse cronograma, de segunda, eu coloquei a sábado, dando uma folguinha para vocês no domingo, né? Mas se vocês derem conta de segunda a sexta, também bem tranquilo. Mas a ideia é, o trabalho do professor Leco, que dia da semana que eu vou anotar ali que eu vou fazer. O trabalho do professor Vanderlei, que dia que eu vou fazer, entende? Então, vocês vão colocando e vocês conseguem visualizar para uma semana ou 15 dias, tudo que vocês têm para fazer. De forma bem geral e rápida, assim, seria mais ou menos isso. Não sei, Leco, se eu falei muito rápido, se eu atropelei demais, mas, assim, a ideia era dar só uma pincelada, né, e aí depois tem o meu e-mail ali, que eu estou à disposição para auxiliar vocês individualmente, né, para elaborar esse cronograma. Não, Itagene, eu te parabenizo pela explanação e também pelo material. Acho que aqui tem tudo. Basta os alunos aceitarem, né, e quererem modificar a sua prática de estudante também, né? Porque não adianta ser hoje um aluno passivo em um momento em que deve ser ativo. Então, como bem a Itagene colocou ali em certo momento, tem que ser proativo. Então, não basta só receber, tem que ir atrás, né? Tá dando eco, né? Acho que a minha fala. Um pouquinho. E o que eu queria dizer, assim, é que, na verdade, e daqui uma semana que vem a gente já retoma para reuniões pedagógicas, enfim, a gente vai estar tratando de cada estudante. A gente sabe que vocês terão que finalizar o ano com todo em dia. Então, assim, facilitem, né? Então, assim, já vão dando conta disso, nos procure se tem dúvida. E aí acho que facilita o trabalho de todo mundo, dos professores, o nosso, e também vai gerar assim, menos ansiedade em vocês e mais tranquilidade, porque daqui a pouco vocês vão chegar lá no final do ano, tendo que fazer trabalho lá do início do ano ainda, né? Então, é nesse sentido, assim, que a gente está à disposição. E sigo à disposição, eu vou deixar vocês agora na aula de vocês, mas eu só queria deixar esse recado, então, para vocês, assim, da necessidade de se organizarem. Uhum. Antes da Itagene se despedir, pessoal, vocês querem fazer uma pergunta para ela ou não? Ou querem depois fazer para mim e aí eu repasso a ela? Perguntas? Também podem enviar depois mais tranquilo, assim, para o e-mail, bem. Tá, você não pode, então, como a Itagene comentou, então ela deixou o e-mail ali, então tá disponível, então, para que depois vocês então possam fazer perguntas para ela. Tá? Tudo bem? Então, tá certo, pessoal. A gente sabe que não tá fácil, mas vamos lá, vamos tentar dar o nosso máximo, né? Então, Leco, também tem uma outra atividade, eu vou deixar vocês na aula e uma boa aula para vocês, tá? Tchau, pessoal. Tá, tchau. Itagene, muito obrigado. Obrigado mesmo por lembrar de nós aqui, tá? Muito obrigado. Sigo à disposição. Apareça. Tá bem, um abraço para vocês. Tchauzinho. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom trabalho. Agora sim, pessoal, estamos escutando bem?
Vamos trocar de material aqui. Estão chegando bem essa imagem. Ah, que pena, Manuela. Mas depois então assiste o vídeo, tá, Manuela? Ah, deixa eu. Estou tentando colocar aqui para que vocês enxerguem melhor. Tá, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade então, tá? Inicialmente eu tenho que comentar com vocês que eu gostaria que mais da turma estivesse online, mas entendo que nem todos conseguem estar ao mesmo tempo, simultaneamente, então eu fico na expectativa que dos demais então possam assistir esse vídeo, né, sobre essa aula, tá? Então, pessoal, só reforçando aqui, ó, vamos lá. Nós já estudamos o tópico 1, desenvolvimento histórico dos computadores, tópico 2, organização básica dos computadores, a 3, funcionamento dos componentes de um computador, o quarto foi na última aula, sistema de numeração, e hoje nós vamos estar falando sobre o nosso quinto tópico chamado periféricos, tá? Periféricos. Vejam bem, pessoal, ele é um assunto simples, tá? Em relação ao nosso quarto tópico, quando se fala em numeração, transformações de unidade básica de medida de informação, os múltiplos da unidade básica, né? Ele é um conteúdo razoavelmente simples. E o que eu mais gosto da informática é que não tem a necessidade de vocês decorar, sair daqui da aula, ó, eu tenho que gravar, eu tenho que decorar. Não. Vocês compreendendo que a gente está trazendo para vocês aqui, vai evitar muitas horas de estudos, né? Então, o importante da informática é que vocês compreendam, entendam o conteúdo. Isso vai facilitar e bastante a busca, a procura aí por novas referências bibliográficas. Como eu sempre digo, o nosso conteúdo ele é baseado em Laércio Vasconcelos, o Tonnenbauer, o Carlos Eduardo Tonnenbauer, o Morimoto, né? Então, Gabriel Torres, né? Então, principalmente esses quatro, assim, são os que dão subsídio para a gente montar, então, nossos slides. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. O que são periféricos? O que são periféricos? E aí vocês conseguem observar essas figuras aqui? E quando eu for questionando, pessoal, eu gostaria que vocês participassem ou por microfone ou por chat, tá? Eu estou deixando uma para mim enxergar também aqui as tabelas, tá? O chat, tá? Aí eu consigo visualizar vocês. E eu preciso que vocês participem. Vamos lá, estão enxergando essas figuras aqui? Bom, esses são alguns exemplos de periféricos. Agora vamos lá, tá? Perfeito, pessoal. Vamos lá. Quando se fala em periféricos, podemos conceituar de várias formas. Eu tentei trazer algo mais simples, mas que de alguma forma abrangesse tudo. É qualquer dispositivo ou interface que esteja fora do processador, e isso é chamado de o quê? Periféricos. Então veja bem, pessoal. Periférico, tudo que está fora do processador, mas aí, veja bem, fora do processador, mas dentro do gabinete, ou fora do processador e fora do gabinete. Lembrando que nós, estudantes de manutenção e suporte de informática, nós da área da informática, não podemos mais chamar o gabinete de CPU. CPU é igual ao microprocessador, certo?
nossa primeira aula. Vamos lá. Existem dois tipos de periféricos, pessoal. Quais são os dois tipos? Interno e externo. Veja bem, pessoal. Perfeito, pessoal. Agora vamos lá. E para que servem os periféricos? Para que servem os periféricos? Se eles são tão importantes assim, porque existe o interno e o externo, mas para que serve, né? Então, na verdade, serve para fazer a comunicação do computador com nós, com meios, com os usuários. Ou seja, nós, usuários, nós pupilware, nós, usuários da ferramenta computador, utilizamos os periféricos para solicitar uma informação que vai ser processada, né? E aí quem faz isso é a CPU, é o microprocessador, e depois nós vamos utilizar os periféricos para visualizar o local ou o que foi processado. Então vamos lá. Nós, usuários, nós, people, utilizamos os periféricos para fazer uma solicitação de alguma informação. Essa solicitação vai ser enviado para o microprocessador. Microprocessador, com seus compiladores, vai traduzir para uma linguagem de máquina, porque você já sabe que o computador é burro, pois ele só conhece o 0 e o 1. Ele vai fazer essa transformação desses dígitos binários, que é a linguagem de máquina, para uma linguagem humana, e dessa linguagem humana vai enviar o que foi processado para uma linguagem humana, ou seja, uma linguagem que a gente conhece. Mas vai enviar para onde? Para periféricos. Mas o que vem a ser periféricos? Ah, mas então tem periféricos que enviam informações e tem periféricos que eu visualizo o que for processado. Perfeito. Então significa que eu tenho periféricos de entrada e periféricos de saída. O que eu envio fazer uma solicitação são os periféricos de entrada. E o local aonde eu vou visualizar o que foi processado, ele é um periférico de saída, né? Ah, mas existe o híbrido. Eu olhei rápido nos teus slides ali, aparecia a palavra híbrido. Perfeito. O que significa isso? Que existem dispositivos, que existem periféricos que são tanto de entrada quanto de saída. E aí que nós vamos estar estudando logo nos demais slides. Vamos lá. Ó, por que internos e externo? Qual é a diferença entre eles, tá? Todos os dispositivos que estão fora do processador e dentro do gabinete são considerados periféricos, o quê? Periféricos internos. Ó, veja bem, lá, ó, vamos pensar num microcomputador desmontado. Vamos pensar num gabinete desmontado. Então lá tem placa-mãe, tem o processador. E aí o que nós estamos colocando nessa afirmação aqui de Tonnenbauer? Que fora o processador, tudo que está na volta dele, mas dentro do gabinete, ele é exemplo de periféricos interno, tá? Mas o que vem a ser o periférico externo? São todos aqueles demais periféricos que nós utilizamos e que estão fora do gabinete. Se eu perguntar para vocês o exemplo do mouse, o mouse ele é um periférico interno ou externo? Perfeito, pessoal, externo. O microfone, externo. O fone de ouvido, a webcam. Então, todos esses são exemplos de externo, estão fora do gabinete, tá? Agora, se eu perguntar para vocês o HD interno, né? O HD interno, porque nós temos o HD externo, e aí o próprio nome diz, é um periférico externo. Mas o HD que vem dentro do gabinete, tá? Ele é um HD, a gente não chama, é um HD interno, não. Se ele vem junto no gabinete, num computador, ele é um HD, né? Que chamamos de HD interno. Então, também isso faz com que a gente credencia esse periférico como um periférico interno. Mas e a memória RAM? É o quê? Memória RAM interno. O Lucas Garcia perguntou algo interessante. Por favor, Lucas, o que tu questionou? Foi muito rápido. Ah, vamos lá. Mas, professor, não tem outra maneira de chamar periféricos internos?
Porque geralmente quando falam de periféricos se refere a peças externas, exemplo, teclado e mouse. Sim, Lucas, se são periféricos internos, tá? Como pode ser conhecido também como dispositivos, né? Nós atribuímos também como questões de dispositivos, tá? Eles também são chamados. Perfeito, pessoal. Se eu esqueci de alguém assim que passa muito rápido, vocês podem me chamar atenção, tá? Posso dar sequência? Vamos lá. Mas aqui, pessoal, ó, vamos lá. Periféricos de entrada. Como eu comentei com vocês, isso aqui, ó, por isso que eu sou apaixonado pela informática. Eu não vou dizer para vocês assim, ó, leiam Gabriel Torres na manutenção e suporte de computadores, na sua última versão, que diz um conceito: periféricos permite adentrar dados, programas e informações. Procure entender a lógica. Periféricos de entrada. Todos aqueles dispositivos que nós, usuários, utilizamos para enviar uma solicitação, ele é um dispositivo de entrada. Por favor, pessoal, me citem exemplos de dispositivos de entrada ou periféricos de entrada. Exemplos. Teclado. Veja bem, no momento que eu estou redigindo um texto, tá? Foi dito aí teclado. Estou redigindo um texto, tá? Estou digitando um texto lá no Word. Essas informações que eu estou digitando lá no texto é uma linguagem humana, porque eu sei o alfabeto, fui alfabetizado, só que o microprocessador vai receber cada vez mais rápido essas informações, porque a cada momento está melhorando a velocidade do processamento. Os processadores estão a cada vez com mais tecnologias internas, com uma quantidade de memória cache, a L1, L2, L3, e isso faz que as transformações dessa linguagem humana que eu estou digitando no meu alfabeto, tá? No meu alfabeto, elas vão sendo feita uma transformação de uma linguagem de máquina, que é aquelas combinações de zeros e um, que nós inclusive estudamos na aula passada, e que essas combinações de zeros e um sempre vai ser de 8 dígitos binários, que podem ser tanto o 0 quanto o 1. E se vocês observarem lá, estudando lá a progressão aritmética, né, a PA, como vocês têm combinações sempre de zeros e 1, e sempre são 8, existem 256 possibilidades. E é por isso que, no momento que eu digito a letra A, vai ser uma combinação de zeros e 1. Se eu digitar a letra A com caixa alta, ou seja, em maiúsculo, vai ser uma outra combinação de zeros e 1. Se eu digitar um número, o número 5, vai ser uma combinação de zeros e 1. Se eu digitar um ponto e vírgula, que é um caractere especial, vai ser sempre uma combinação de zeros e 1. Agora, observe o seguinte, nos parece que no momento que eu digito aqui, eu de imediato já visualizo num monitor de vídeo. E eu não consigo imaginar que ele passa por todo esse processo de transformações de linguagem humana para linguagem de máquina, para codificação e para depois tradução da linguagem de máquina, do que ele foi resultante e disponibilizado para mim lá no dispositivo de saída, ou seja, num local onde eu vou visualizar aquilo que eu estou dando entrada. Isso é tão rápido que às vezes a gente desconfia, mas será que o processador vai fazer tão rápido? Sim, e está cada vez mais rápido porque tem melhorado, né, esse processamento. Se eu for se eu for lembrar de quando eu comecei a trabalhar lá no 486, lá na década de 90, o processamento já era dessa forma, já se tinha esse pensamento, mas ele não era tão rápido com a velocidade, em termos de velocidade de processamento, tá? Isso se dá em conta também por todos a qualidade da memória, do processador, né? Uma vez que o que computa a velocidade de um computador? É a qualidade do processamento, que é o processador, mais a qualidade da memória, que está contribuindo com isso, subtraído pela quantidade de programas que está sendo feitos como uma leitura. Então, eu tenho 2 periféricos, vamos pensar assim, ó, eu tenho 2 itens indispensáveis que contribuem com o processamento, com a velocidade do processamento, e por um outro lado eu tenho centenas de programas, vídeos, músicas, que também nem tanto, mas vídeos que pesam mais, e isso vai fazer com que o meu processamento vai ser diminuído em relação àqueles microcomputadores que não têm programas e não têm vídeos, né, que são algo que pesem bastante. Mas vamos lá. O scanner também, muito bem lembrado, a mesa digitadora, teclado, mouse, microfone, todos esses exemplos de periféricos de entrada. Agora,
escutando que o periférico de saída é o local onde externa uma conclusão ou o status do processamento do microcomputador. Gostaria de saber de vocês, então, exemplos de o que poderia ser dispositivo de saída ou periféricos de saída. Então, ali a tela, né, que na verdade é um monitor de vídeo, né, o próprio fone de ouvido. Observe que quando eu falo, vocês estão aí num outro local e aí vocês estão escutando ou pela caixa de som ou pelo fone de ouvido. Observe que eu estou jogando informações que vão ser processadas através do áudio, vai ser feita uma tradução de linguagem de máquina dessa minha fala, da linguagem humana para a linguagem de máquina, e depois o processo inverso até jogar um áudio para vocês aí. Então, todos esses onde vocês visualizam o resultado, que é através da caixa de som, fone de ouvido, ou através, quando eu digito aqui, vocês enxergam lá no monitor de vídeo, ou no datashow, no projetor multimídia. Esses todos são dispositivos de saída ou periféricos de saída. A exemplo também das impressoras, né? Que também eu quero visualizar em formato de papel, eu vou digitar, imprimir, como eu vou visualizar no papel vai ser, então, um dispositivo de saída. Vamos lá. Mas e o que vem a ser periféricos híbridos? O que é periféricos híbridos? E aí, eu tenho aqui uma definição, que são quando simultaneamente há a possibilidade de entrada e saída. O maior exemplo, quer dizer, vários exemplos. Uma delas é a questão da impressora multifuncional. Vocês conhecem essas impressoras que permitem que vocês imprimam, mostre no papel algo impresso, mas que ele também tem a função de scanner, que também umas vinham com 4 em 1, 4 funções em 1. Ou seja, eu tinha também a questão do fax, queria mandar um fax, a questão do scanner, a questão da impressora e a questão da copiadora, ou seja, do Xerox. Tá? Esses são exemplos, então, de periféricos híbridos. Ela é uma impressora multifuncional. O Boa Felipe, a questão dos fones de ouvidos, né, que também tem esse recurso do headset, que é também híbrido. Tem a questão dos monitores, que acho que foi dito também por vocês ali, o monitores que é sensível ao toque, ou seja, tem o recurso de touchscreen, né, também é híbrido. Certo, pessoal? E aí eu questiono vocês, e o HD? O HD, ele é híbrido ou não? Ele é híbrido também. Por quê? Porque eu posso jogar uma informação que está num pendrive para um HD que está dentro de um computador e vice-versa. Então, ele é híbrido, né? Pendrive, MP3, MP4, MP5, o próprio celular, né? Todos esses são alguns exemplos de dispositivos de entrada e de saída, ou seja, são periféricos híbridos. Vamos lá, um outro exemplo. CDs, essas mídias de compact disc ou de DVD, também eu posso jogar uma música ou um filme para essas mídias, assim como eu posso jogar da mídia para um HD, para um computador. Então, ele faz esse processo de entrada e de saída. Até aqui, tudo bem? Dúvidas? Beleza, pessoal. Vamos lá, dando sequência aqui, ó. Ó, eu tô dando, de certo modo, uma apurada, porque eu sei que vocês têm aula às 15 horas, né? E então estou dando uma apurada, mas na dúvida vocês me chamem a atenção, porque o que eu quero dizer para vocês, deixar bem claro, que se vocês prestarem atenção no que nós estamos falando aqui, não precisem decorar nada. Não gostaria que vocês comessem o livro, né, Gabriel Torres, Laércio Vasconcelos, o Tannenbauer. Eu quero que vocês aprendam, tá? Vamos lá, pessoal. Exemplos de periféricos, tá? Teclado, mouse, monitor, impressora, os dispositivos de armazenamento, esses que nós comentamos aqui, que é os HDs, as unidades de CD, né? Que é os compact disc, os DVD, o DVD-ROM, os pendrives, o MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, que existe aí até MP e inúmeros N's, né? M's, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Quanto a exemplo de periféricos, tudo bem? Sim, agora vamos então entrar num exemplo de interfaces. Quando fala em interface, pessoal, veja bem, vocês já ouviram falar na interface serial?
na interface paralela, USB, VGA, HDMI, PS2, IDE, SCSI, SATA, PCI, PCI Express, a conexão da rede, que é o RJ45, a conexão da rede wireless é 802.1, que também existe outras numerações conforme a sua evolução, as conexões de Bluetooth. Já ouviram falar nessas questões de interfaces? Vamos lá, vamos dar sequência nesse sentido aqui. Ó, pessoal, quero que vocês me ajudem a raciocinar nesse exemplo. Exemplo de periférico. O que diz aqui? Qual é esse primeiro exemplo de periférico? Teclado. Vamos lá. Ele é um dispositivo de entrada, ou ele é um dispositivo de saída, ou ele é um dispositivo híbrido? Somente de entrada, né? Porque nós não conseguimos visualizar o resultado nele, tá? Então ele não recebe informações, ele só envia, solicita informações. Então ele é um dispositivo de entrada, tá? Agora, qual é a interface existente para teclado? Então eu coloco aqui para vocês, pessoal, que o teclado na interface serial ele não existem mais, não fabricam mais, tá? Lá na década de 90 só existia serial, tá? Hoje não fabricam mais teclado com a interface serial. Existe PS2? Existe. Vocês conhecem a conexão PS2? É a mesma do mouse, ou melhor dizendo, é semelhante à do mouse. São aquelas, os redondinhas, né? Tá? Também conhecido como mini DIN, tá? 7 pinos, né? Isto mesmo. E vocês conhecem a conexão USB, que hoje é a padrão, né? Hoje é a padrão. Conhece a conexão USB é a mesma de impressoras que hoje muitas delas estão vindo já ou para a conexão USB, porque ela trafega com as informações mais rápido do que a conexão paralela, que é de um tempo atrás, né? Mas que também tem a possibilidade de ser Bluetooth, né? E tem o wireless, tá? O que é o wireless, pessoal? Sem fio, né? Conexão sem fio, tá? Tudo bem até aqui? E o monitor é um outro exemplo de periférico? E ele é um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída, ou um dispositivo híbrido? De saída, né? Agora, vejam bem, pessoal, ele é de saída. Agora, se eu comentasse para vocês assim, ó, que ele é um monitor com sensível ao toque, que ele é um monitor que tem touchscreen, né? Por exemplo, esses monitores que vocês vão lá na agência bancária, né? Que vocês fazem os comandos pelo toque, aí ele é híbrido, né? Porque daí vocês estão dando comando ao toque e ao mesmo tempo tem, inclusive, condições de tirar um extrato, ou seja, um papel que vai sair após esse processamento, né? Então, nesse caso, ele passa a ser híbrido. Tá tudo bem? Tá bem claro? Ó, agora, então, assim, ó, pessoal, fazendo, então, essa interface aqui, tá? Interface VGA, antigo, né? HDMI, DVI, né? Hoje HDMI, nos dias atuais, está vindo com HDMI, e DVI também já é uma tecnologia que a gente está deixando de lado, tá? Hoje, nos dias atuais, é a tecnologia HDMI. Então, esses são os tipos de interface. Vamos falar sobre HD, né? Hard disco, ou disco rígido, ou Winchester, né? Que são os nomes atribuídos a esse rapaz aqui, ó, hard disk, né? HD, que ele é um dispositivo híbrido, né? E aí nós temos a questão SATA, né? Temos a questão USB, porque aí seria o HD externo, né? Nós temos uma tecnologia já antiga, que é a IDE, porque a tecnologia sucessora da interface IDE é a SATA, né? E nós temos a tecnologia, né, a interface SCSI, que é utilizado principalmente em HDs de servidores, tá? Tudo bem até então, pessoal? Tudo bem até então? Ó, então, dando sequência, agora vamos lá. Eu só quero fazer uma correção aqui, cometi um erro gravíssimo. Preste atenção aqui, erro.
Ó, o teclado, pessoal, na verdade não existe serial, tá? Não existe serial. Ele existe teclado, né? Ou na verdade existiu teclado com AT. Na verdade é o mouse que é serial. Então, na verdade, aonde está teclado aqui, eu vou colocar o nome de mouse, tá? Eu já disponibilizei lá para vocês, tá? Mas vou fazer então esse conserto. Ó, é mouse que existiu serial. O teclado não existiu serial. O teclado existiu o AT, tá? Só isso. Os demais todos é o mesmo. Tudo bem? Vamos lá, vamos escutar o Garcia. Fez uma pergunta. Onde é que está? Essa entrada serial seria aquela que era direto na placa, professor? A serial, eu vou achar aqui para mostrar para vocês. A serial eu tenho lá no slide, lá no SIGA, que quando eu dei uma aula para vocês sobre sistema de computação, eu mostrei para vocês a serial. Eu vou procurar aqui a imagem e já mostro para vocês, tá? Imagem serial. Ela é o DB9, tá? Ele é redondinho. Ele é redondinho. Já vou mostrar para. Ah, aqui tá ele. Aqui assim, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vou mostrar um tipo de serial. Inclusive, pessoal, os GPS, quando começaram ainda, né? Os GPS, eles eram os primeiros eram no formato serial, tá? Na interface lá, serial. Tá? Claro que hoje, depois que evoluiu bastante, né? Então, hoje a gente tem o USB, né? Que trafega mais rápido. Vocês estão conseguindo visualizar alguma coisa aí? Estão visualizando essa página aqui? Deixa eu ver. Sim, não. Ó, tá. Então, pessoal, veja bem, ó. Isso aqui que é serial, ó. Esse aqui, no caso, é serial positivo, tá? Ele não vem a ser bem o do mouse. Deixa eu fazer uma procura melhor aqui. Ó, imagem serial do mouse. Ó, olha os mouses antigos. Estão conseguindo visualizar? Estão visualizando? Sim. Ah, ó, pessoal, eu não quero que você me chame de velho, mas os primeiros mouses que eu trabalhei foi assim, ó, tá? Observe o seguinte, ó, quero trazer para vocês aqui, ó, os mouses assim, ó, com 2 botões, depois lançaram 3 botões, depois bem mais adiante colocaram o scroll. O que que é o scroll? Aquela bolinha que tem nos dias atuais, né? Que dá para a gente girar a nossa página, né, para cima, para baixo, movimentando esse scroll. Mas esse no início assim não tinha scroll e era com essa entrada aqui, ó, serial, tá? Observe que dentro dele ele tem uma esfera, ó, e essa esfera pegava muito pó, tá? E então a gente a todo momento tinha que abrir esse mouse para limpar, tá? Porque ele pegava muito pó. Então quando a gente movimentava o mouse para fazer o movimento do ponteiro, a gente não tinha essa facilidade que eu estou tendo agora, ó, porque como tinha muito pó nessa esfera, tá? Então a gente tinha que fazer essa limpeza seguidamente, tá? Mas isso então, ó, veja bem, pessoal, fazendo aquela correção. Mouse sim que é serial, tá? Mouse sim tem essa interface serial. E aí tem as demais também, PS2, tá? O mini DIN, USB, wireless, tá? Aí tem. Agora, o teclado, veja bem, já que estou aqui, vou mostrar aqui, ó, teclado é AT. Vocês vão ver que ele é um pino, né? São maiores, ó. Imagem, ó, teclado AT, tá? E o teclado AT, ele tem os conectores maiores, ó. Aqui só tá USB. Não, nenhum com cara de AT aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, não, teclado.
Hum. Ó, quero mostrar para vocês que o AT, ele é, ó, não, aqui é USB, ele é, a princípio ele tem que ser antigo, tá? Nós lá no CIET, nós temos o AT, tá? Eu tinha aqui em casa e acabei levando lá para o CIET também, tá? Porque a gente nunca mais vai usar, né? Ó, ele é um teclado antigo, então como eu tô olhando aqui que não tem nenhum antigo, ó, ó, tá vindo até outros teclados aí. Ó, tá vindo outros teclados. Ó, aqui, ó, pessoal, esse branco aqui, ó, pelo tempo dele, ele vai ser, que pena que não mostra ó, não, pena que não mostra a ponteira dele. Vamos ver se eu acho outro aqui. Ó, é no nível desse computador aqui, ó. Vai ser um teclado AT. Bom, pessoal, estão me escutando? Tá. Ó, o teu pai tem, João Pedro? É, certamente, assim, teu pai deve regular comigo de idade, então nós ainda temos esse teclado. Mas o que eu quero que vocês compreendam? Essa tecnologia não vem mais, tá? Mas ela já existiu. É uma tecnologia chamada AT, tá? Então é interface AT. Depois dessa tecnologia, e aí a gente foi tendo a percepção que não era o tamanho que dava qualidade, né, das informações, né, e sim outros critérios, e aí passou a construir a tecnologia PS2 ou mini-DIN. E aí já começou a ser para teclado e para mouse, tá? E aí depois, aí vem com as tecnologias USB, wireless, né? Bluetooth, e aí são tecnologias que hoje, graças a Deus, estão vindo, inovando, né? E que tem facilitado para nós, tá? Vamos lá. Pessoal, observe que eu coloquei aqui nesse último slide, ó. Interface ISA, tá? Periféricos. Que tipo de periférico que trabalha com ele? Seria placa de vídeo, dispositivo. Qual dispositivo? Não está aparecendo para nós, professor, o slide. Ah, tá, vamos lá. Muito bem, ainda estou lá com aquela. Obrigado. Vou voltar aqui, ó. Ó. Ó, agora está, né? Ó, então assim, ó, pessoal, veja bem, essa combinação aqui, ó, periféricos, dispositivo e interface, tá? Ó, periférico, dispositivo e interface, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem agora como exercício era preencher essa tabela aqui, ó. Preencher essa tabela aqui. Observe que eu coloquei 3 já aqui, né? Para vocês então compreender o que nós estamos fazendo, tá? Então eu vou colocar como exercício, pessoal, para que vocês então respondam esse exercício. Eu lá no Siga já disponibilizei esse material para vocês e agora eu só vou colocar um item que é para vocês postarem a atividade, certo? Outra pergunta, nós estamos terminando o nosso tempo. Veja bem, nós temos com essa aula e depois, então, vou pedir para que vocês postem esse trabalho, essa atividade, que eu vou colocar lá no Siga. Lembrando que eu já disponibilizei para vocês os exercícios, tá? E aí, assim, ó, nós temos um trabalho, tá? Que vocês tinham que ter entregue até o dia 18,
mas vocês vão observar que eu coloquei um outro item, caso aqueles não conseguiram postar até a data. Então, eu criei um outro item, tá? Porque teve um de vocês, tá? Que me colocou, professor, eu estou para fora, vou ter acesso só hoje, tá? Então, eu já coloquei esse item que vocês podem responder, então, ou nesse próximo item, tá? E aí eu queria conversar com vocês a respeito de prova. Eu penso em fazer com vocês, pessoal, uma prova online, tá? Mas para isso eu preciso saber se vocês estão preparados, tá? E também marcar um dia, tá? O que é o preparado? Será só sobre esse conteúdo? Eu acredito que vocês têm plenas condições de ir bem, tá? Mas se vocês estão com muitas atividades, se os professores estão aí dando bastante atividade para vocês, eu posso deixar essa prova para o nosso segundo semestre, tá? Então, para mim, não tem problema. Então, eu gostaria de escutar um pouco vocês aí, em 1 minuto. Vocês preferem já que eu dê uma prova sobre o que a gente já estudou desde o nosso primeiro dia, tirando a parte da história lá dos computadores, né? Porque lá eu sei que é muito complicado, mas a partir daí até a aula de hoje, ou vocês têm uma preferência da gente fazer lá no nosso retorno, lá no nosso segundo semestre? Vamos lá? Vamos responder? Quero ser bem democrático nesse sentido. Querem fazer prova no primeiro semestre, final do primeiro semestre, ou no segundo semestre? Como será a prova? Toda ela online. A partir de agora vai ser online, ou seja, eu vou colocar para vocês de 20 a 25 questões, tá? De 20 a 25 questões, e aí vocês vão fazer lá de múltipla escolha, ou de responder, né, tudo, eu vou dar um link para vocês, e vocês vão responder, vão me enviar, e aí eu vou abrir um tempo lá, por exemplo, vou marcar a prova lá, vamos imaginar, dia 25 agora de agosto, de qual é o momento da aula? Das 14 às 16, então vocês teriam 2 horas para fazer aquela prova, tá? Vocês vão receber online. Isso eu tenho feito com outras turmas. Eu dou aula, você sabe, lá na agronomia, eu fiz prova online com eles, né? E eu também, aí eu também atuo no EAD, daí também faço prova com eles, né? Então, é uma coisa bem tranquila, ou seja, vocês vão receber um link, vão clicar nesse link, vai aparecer as questões, vocês vão respondendo e vão enviando, e vão respondendo, depois vão salvar e enviar, e aí vem para mim, aí eu faço as correções. E, inclusive, eu configuro para que vocês mesmos enxerguem as respostas depois. Termina a prova, enviaram, logo vocês já vão saber a nota de vocês. O próprio sistema vai fazer isso. Tá? Então, a minha pergunta é o seguinte, ó. Se quer nesse primeiro semestre ou quer que eu deixe para o segundo semestre? Porque as nossas aulas, você sabe que vão até o dia 28 de agosto, né? No primeiro semestre. Ó, e aí eu vou fazer pela média de vocês aqui. Vamos ali a partir do Lucas 77. A partir daqui que eu estou acompanhando, tá, pessoal? Vamos ver quantos votos. Nesse momento, nós temos 33 alunos presentes. Então, vamos lá, vamos nesse. Nesse, então, tem a Cauane. Deixa eu ver. Ó, Cauane, o Ricardo Mônigo, o Fabinho, Marcos, Rafael, Lucas, 6, 7 com Felipe, JP, 8, 9. Ah, o Ricardo já votou lá, meu conterrâneo. O JP também. 10, 11, 12. Tá, ok, Lucas Bertol. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Azar, ô Vinícius. Não. Então tá. Pessoal, vamos fazer a prova esse semestre. Perfeito, era bem isso que eu queria, tá? Então vamos lá. Esse exercício aqui, termina a nossa aula, tá? E eu vou estar disponibilizando a atividade lá para que vocês poste esse exercício aqui. Tudo bem? Tá? E a prova, pessoal, eu vou marcar para vocês e aviso lá no grupo do WhatsApp. Pode ser? Tá? Eu aviso lá no grupo do WhatsApp. Acho que vai ser para o dia 25. Deixa eu ver assim. Ou podemos deixar para a próxima quarta-feira, 26. Dia 26, pessoal, às 14 horas. Eu só não vou poder definir a prova agora, tá?
porque eu tenho que olhar lá no dia que tem sobrando lá na nossa grade, tá? Então, pessoal, vou liberar vocês, porque eu sei que vocês têm aula agora às 15 horas, tá? Me manda um abraço aí para o professor Alex, tá bem? Até mais, pessoal. Até mais, tchau, tchau.